Apocalipse capítulo 2, nós faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 7. Apocalipse capítulo 2, de 1 ao 7, nos diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, há uma urgente necessidade de voltarmos ao primeiro amor. Há, Senhor, a necessidade no coração de muitos crentes voltarem a amar o Senhor Jesus, terem paixão pelo Senhor Jesus. A necessidade, ó Deus, de nós, como igreja tua, experimentarmos um verdadeiro avivamento. A tua palavra, ó Deus, diz: quem tem ouvidos, ouça. Que sejamos nós estes, a ouvirem o alerta, a exortação do Senhor para as nossas vidas. Senhor, nós precisamos, ó Deus, ser chacoalhados, despertados, para voltarmos ao primeiro amor. O Senhor conhece esta igreja. O Senhor conhece, ó Deus, cada um dos corações aqui. E pedimos, ó Deus, fale aos corações. Fale à igreja do Senhor. Edifica-nos, ó Pai. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós falaremos nesta noite sobre uma igreja incoerente. Este é o tema da nossa exposição. Uma igreja incoerente. Nós entramos aqui em Apocalipse na carta enviada às igrejas, nas cartas enviadas às igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor receberão da parte do próprio Senhor Jesus orientações, advertências, elogios vindos de Deus para cuidado com os seus. No primeiro momento deste livro, e nós vimos, o Senhor se apresenta de forma grandiosa, bela. É o dono da igreja, é o Senhor da igreja, Ele está vivo, Ele reina, Ele governa. É Ele quem está falando com João, é Ele quem está falando com o seu povo, é Ele quem está falando às 7 igrejas. E agora Ele passa a tratar na individualidade cada uma das igrejas, tratando os seus defeitos, apontando as suas qualidades, chamando a atenção dos seus. E esta primeira igreja é aquela que eu entendo, irmãos, que mais se identifica com a igreja presbiteriana do Brasil. Portanto, ler a carta que o Senhor Jesus destina aos Efésios é talvez ler a carta que o Senhor está dedicando a mim e a você. Esta era uma igreja incoerente. Irmãos, a igreja evangélica em nosso país
a avaliar pelos últimos acontecimentos. Parece cada vez mais esquizofrênica, parece cada vez mais incoerente. É a igreja que anuncia a vida, mas tem muitos dentro dela defendendo o aborto. Como se fosse coerente ser crente e favorável ao aborto. Aliás, se há alguém aqui que acha que há qualquer possibilidade, ainda que mínima, de ser um cristão autêntico e fiel às Escrituras e ainda assim defender o aborto, ou você não é cristão, ou você desconhece completamente a Escritura. Julgar o seu cristianismo e aquilo que Deus fez em seu coração, eu não posso fazê-lo. Mas se ainda assim você defende essa prática, minimamente eu posso afirmar que você não conhece a Escritura, nem tampouco o Deus da Escritura. Uma igreja incoerente, tem o tempo todo lendo na Escritura um grito pelo cuidado com as famílias, que ouve do apóstolo Paulo que este se põe de joelhos a orar pelas famílias. E ao mesmo tempo, de forma incoerente com esta fé que professa, defende o casamento homossexual, defende a militância das causas LGBTQIA+. Esta é uma igreja incoerente, que diz seguir a Cristo, amar a Cristo, mas prefere ouvir o mundo, prefere ouvir tudo aquilo que se opõe à Escritura. Estes são os dias que nós vivemos, os dias de uma igreja incoerente. Por motivos diferentes, também esta igreja de Éfeso era uma igreja incoerente. O Senhor vai elogiá-la, mas também vai apontar os seus defeitos. E é justamente quando nós olhamos as qualidades e os defeitos, é que nós nos deparamos com este cenário de uma igreja incoerente. Como assim? Como uma igreja tão dedicada à doutrina, como uma igreja tão fiel em preservar os preceitos da Escritura, tão pronta a combater as heresias, pode ouvir do Senhor: volte ao primeiro amor. Mas como eu disse, talvez este seja o retrato da nossa igreja, da nossa denominação. Ouçamos com atenção, então, a palavra do nosso Deus. Quem fala com esta igreja incoerente é o próprio Senhor Jesus Cristo. O capítulo 2 começa nos dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem está a escrever? É João, o apóstolo, preso na ilha de Patmos. Estamos falando aqui do ano aproximado de 94 depois de Cristo. Ele vai escrever, mas vai escrever aquilo que o Senhor Jesus está ditando a ele. Escreve, João, aquilo que eu vou dizer à minha igreja. E vai ser escrito então uma carta à igreja de Éfeso. Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor. Era a cidade mais rica, era a cidade mais populosa. Os escritos históricos registram um número de 200 mil habitantes na cidade de Éfeso. Um número grandioso para um contexto daquela época. Era uma cidade grande, era uma cidade rica, era uma cidade populosa, era a cidade que abrigava o maior porto da Ásia. Se você considerasse um ponto de partida ou um ponto de chegada interessante, abrangente, que pudesse atender toda a região da Ásia, este ponto de chegada e partida estava na cidade de Éfeso. Éfeso também era a cidade que abrigava o templo da deusa Diana. E neste templo, inúmeras sacerdotisas usavam o seu corpo e o ato sexual como sendo um meio de culto a esta deusa, a deusa da fertilidade. Essas sacerdotisas serviam então como prostitutas cultuais. E se o aspecto religioso já está intimamente ligado à prostituição, imaginemos então que a condição de moralidade daquela cidade não era uma das mais elevadas. Também aquela cidade, por conta da sua importância, era também uma província romana de grande valor, de grande influência. As decisões de Roma tinham forte impacto em Éfeso.
As decisões como a adoração aos imperadores romanos, como veneração à figura de Roma, tratando Roma como se fosse uma deusa, era algo presente também em Éfeso. Agora olha que interessante. Quando nós olhamos a história desta igreja até este momento, algumas figuras importantíssimas passaram por lá. O apóstolo Paulo, por exemplo, passa 3 anos na cidade de Éfeso, pastoreando aquela igreja. Atos capítulo 19 vai nos mostrar como foi frutífera a trajetória de Paulo ali. Nestes 3 anos, pessoas se convertiam e nas praças eram queimados os livros de feitiçaria. Havia um rompimento com todo o misticismo próprio daquela cidade, com todos aqueles ritos, e pessoas se rendiam ao Senhor Jesus. Quem substitui o apóstolo Paulo no pastoreio daquela igreja foi Timóteo, também um grande servo de Deus. E se não bastasse ter Paulo, ter Timóteo como pastor, o próprio apóstolo João foi pastor na igreja de Éfeso. E escreve uma das suas cartas, a sua segunda carta, diretamente àquela igreja, aos crentes da igreja de Éfeso, a quem ele chama de a Senhora. Veja que não foram pastores ruins, medianos, mais ou menos, bons pastores. Esta é a igreja de Éfeso. Quem escreve a ela é o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, observe a forma como Jesus se apresenta a esta igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio da igreja. Na semana passada nós falamos que Cristo se apresenta como sendo o pastor da igreja, o supremo pastor. É a mão do pastor que consola, que cuida, que acaricia, que afaga e trata as suas ovelhas. Mas é a mão também de poder, de autoridade, de governo, que cuida da igreja. E a palavra que nos foi traduzida aqui, que preserva, que conserva, é a palavra cretem, da raiz kratos, que tem a ver com poder de governo. O Deus que está falando com esta igreja, o Cristo que está escrevendo e se dirigindo a esta igreja, é aquele que em sua mão tem o governo e a autoridade da igreja. Não é um estranho qualquer. Não é alguém que desconhece a igreja. Não é alguém que não tenha autoridade sobre ela, muito pelo contrário, é aquele que exerce poder e domínio sobre a igreja. É o Senhor Jesus, o dono da igreja. É o Senhor Jesus, o rei da igreja, o Senhor da igreja. Aquele que tem nas mãos, ou melhor dizendo, na mão direita, as 7 estrelas. Nós vimos no verso de número 20 do capítulo 1, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Olha que curioso. Nas mãos do Senhor está a liderança da igreja. Porque essa igreja não pertence a homens. Porque esta igreja não pertence à figura de um pastor. Porque esta igreja não pertence a um conselho. Esta igreja não pertence a pastores que são constantemente envolvidos em escândalos, investigados por corrupção, ou ao mesmo tampouco presos por seus crimes. Esta igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o líder, Ele é o supremo pastor, Ele é o cuidador, Ele é a autoridade máxima da igreja. Ele tem em suas mãos, na mão direita, estes que governam e cuidam, representando a Ele diante da igreja. Nunca nos esqueçamos, quem governa a igreja de Cristo não são os homens, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Mas o texto nos diz que ele não apenas governa e tem na sua mão direita os líderes da igreja, ele também anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E como já lido no verso de número 20 do capítulo 1, esses candeeiros representam a própria igreja. O Senhor Jesus anda no meio da igreja. O Senhor Jesus está aqui, amém? O Senhor Jesus está no meio de nós.
O Senhor Jesus passa em cada uma dessas fileiras e reconhece os seus adoradores e conhece os nossos corações e sabe quem está aqui e quem não está. O Senhor Jesus anda no meio da igreja e conhece a sua igreja. E por isso ele pode falar com ela, chamar a atenção dela. Este é o nosso Cristo. E ele está se apresentando assim. E neste andar no meio da igreja, ele traz uma palavra que ao mesmo tempo é consoladora, mas também assustadora. Conheço as tuas obras. Ouça isso do Senhor falando com você. Conheço as tuas obras. Num primeiro momento isso é consolador. Ah, Senhor, que bom. Que bom que o Senhor está vendo o meu empenho para manter as coisas em ordem lá em casa. Que bom que o Senhor está vendo que eu estou tentando ser um funcionário honesto numa empresa tão corrupta, um cidadão de bem num país tão perdido. Que bom que o Senhor está vendo. Que bom que o Senhor está vendo o esforço que eu estou dedicando aos meus filhos, o empenho que eu estou tendo aqui na junta diaconal, no conselho da igreja, no ministério infantil, no coral da igreja. Que bom que o Senhor está vendo as dificuldades que nós enfrentamos. Que bom que o Senhor está vendo as injustiças que nós sofremos. Que bom que o Senhor conhece. Que bom. Mas essa expressão também deve causar grande terror em nossos corações. Assombro. Porque ele conhece aquilo que ninguém está vendo. Ele conhece aquilo que se passa na tela do nosso celular, na tela do nosso computador. Ele sabe aquilo que nós fazemos a portas fechadas. Ele sabe aquilo que está em nossos pensamentos, aquilo que está em nossos corações. Ele conhece as nossas obras. Considere mais uma vez que Jesus está falando isso para você. Eu conheço as tuas obras. Aquilo que você nega às pessoas, aquilo que você esconde da sociedade, aquilo que você não diz ao seu pastor. Ele, o Supremo Pastor, conhece e vê e sabe. E anda no meio da nossa casa, do nosso quarto, da nossa sala, está lá no nosso carro. Ele passeia no meio da sua igreja. Conhece as nossas obras. Neste conhecer das obras, o Senhor passa a elogiar a sua igreja. Tanto o teu labor, como também a tua perseverança. Perceba que o Senhor coloca duas coisas a serem elogiadas aqui. O labor, o trabalho daquela igreja. E a perseverança dela. E ele vai descrever agora o que é este labor e o que é esta perseverança. Nós entendemos que este labor que o Senhor está falando é o trabalho para manter-se fiel. O texto segue. Que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Mais adiante, no verso 6... Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quando nós pensamos nessas obras e no labor desta igreja, a grande obra a destacar-se nesta igreja é o trabalho e empenho que ela tem para preservar-se fiel ao Senhor. Primeiramente, o texto diz que ela não suporta homens maus. Ela não fecha os olhos para o pecado. Ela não alivia para esta condição de pecado dos homens. Ela não trata tudo como sendo normal, faz parte, é do nosso tempo, as coisas são assim. Nós temos que aceitar. Vai fazer o quê? Perder os membros? Esse tipo de conversa nessa igreja não dava certo. O labor deles era justamente em direção contrária. Em não tolerar e não suportar homens maus. Este trabalho estava também em pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas que na verdade são mentirosos. Mentem, não são. Mas como colocar à prova? Simples. A Escritura. Vamos lá. São apóstolos? O que diz a Bíblia então sobre isso? São apóstolos? O que a palavra de Deus defende? Neste e neste outro ponto. Digam, não são? Quando achados como mentirosos, esta igreja os rejeitava. Esta igreja também não suportava e não tolerava
os nicolaítas rejeitavam estes homens. Os nicolaítas eram um grupo dentro da igreja que trazia uma seguinte filosofia, corrigindo. Uma filosofia de fora da igreja, mas que havia encontrado lugar dentro da igreja. Uma filosofia de um evangelho light. Um evangelho pós-moderno. Priscila Alcântara, coisa assim. Um evangelho Rede Globo. Um evangelho em que tudo pode. Um evangelho em que tudo é permitido. Em que tudo é aceito. Deus é amor. Um evangelho que dá para tomar a ceia no culto à noite e sair na pizzaria e tomar uma bela cervejinha gelada. Não há mal nisso, pastor. Eu sou crente, sou liberto, já passei dessa fase. Um evangelho bem tranquilo, sabe? Aquele que dá para você viver a sua vida financeira de qualquer jeito. Devo, não nego, pago quando puder. E se isso é em relação à igreja, pela fé estamos fazendo. Deus vai dar o dinheiro e lá, pela fé, quando Ele der, a gente paga. Um evangelho em que podia-se comer as carnes sacrificadas aos ídolos lá no templo de Diana. Em que não havia mal nenhum em participar daquelas festividades rituais de consagração a Diana, ou a Roma, ou ao imperador, ou São João, São Pedro, talvez. Nicolaítas, não tem problema. Fica calmo, Deus é amor. Um evangelho light. Dá para ser crente, você não precisa ser careta. Você não precisa ser quadrado, radical, fundamentalista. Dá para aproveitar a vida. E aí, perguntado a um pastor daqueles bem tradicionais, pastor, o crente pode fazer tatuagem? Pode. Pode tomar cervejinha final de semana com os amigos? Pode. Pastor, o crente pode ir no happy hour sexta-feira à noite? Pode. Pastor, o crente pode ver um joguinho de futebol domingo à tarde? Se alongar um pouquinho mais, de repente nem ir na igreja? Pode. Pastor, o crente, se ele estiver lá infeliz no seu casamento, de repente buscando alguma coisa melhor, para não sofrer nem ele, nem a mulher, pode se separar, pastor? Pode. Uai, pastor, o que não pode? Só não pode ir para o céu. Desse jeito, só não pode ir para o céu desse jeito. Legalismo à parte desta frase, irmãos, há aqueles que, à semelhança dos nicolaítas, estão vivendo uma vida em que tudo pode. E ainda assim pode ser cristão. Mas esta igreja recebe o elogio do Senhor que a conhece e diz: parabéns, vocês rejeitam os nicolaítas. Vocês não toleram eles no meio de vocês. Que bom. Que bom. No entanto, o Senhor também apontará os problemas daquela igreja. Depois de elogiar, mostrando que estes homens não suportam os homens maus, que eles colocam à prova os que se dizem apóstolos, que eles rejeitam os nicolaítas, o texto vai mostrar uma outra qualidade, antes de falar das críticas, a perseverança desses crentes. E diz o texto: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O verso de número 3 nos mostra então que esta perseverança estava em suportar as provas pelo nome do Senhor. Os crentes que se negavam a curvar-se para Roma poderiam sofrer diversas censuras. Perder os seus imóveis, perder a sua licença de trabalho. Os crentes que diziam não à veneração de Roma e ao jeito romano de viver, se encontravam em diversas complicações, os seus direitos eram relativizados.
Os seus bens eram confiscados. E, em última instância, esses crentes poderiam ser levados até mesmo à morte, serem assassinados. E em diversos momentos estes homens foram colocados à prova. Esta igreja foi colocada à prova e tem suportado essas provas por causa do meu nome. Não é aquele que deve, que faz um monte de coisa errada, e ao bater o cobrador, o credor na sua porta, ele diz: estão me perseguindo. Estou sofrendo a retaliação do inimigo. Está sofrendo a consequência do seu pecado, miserável. Estes não. Por conta do nome do Senhor, é que eles estavam enfrentando essas muitas provas. Irmãos, se aproxima o dia em que nós seremos provados. E talvez você já esteja experimentando isso na sua empresa. Quantas são as empresas que neste mês de agosto criaram campanhas em defesa da causa LGBTQIA+, WST e tal? E quantos de nós, funcionários destas empresas, foram forçados, ou pelo menos intimidados e coagidos, a aderir práticas, campanhas, posts, hashtags e coisas do tipo? Constrangidos a usar algum tipo de crachá, bandeira, marca, símbolo, tela de proteção no computador, em campanha à causa LGBTQIA+. Você acha que a prova vai ser o quê? Um batalhão da polícia batendo lá na sua porta, dizendo: e aí, nega Jesus ou morra? Nós somos provados todos os dias, irmãos. Você é provado nessa hora em que lá na sua empresa a coisa é quase colocada como que uma imposição. E você tem que defender a sua fé. Quantos são os professores que aqui estão, que recebem o currículo, dando ordens para ensinar sobre ideologia de gênero, para desqualificar o papel das autoridades como a figura da polícia ou dos governos, ensinando uma anarquia que não é bíblica, ensinando um desrespeito às autoridades que não é bíblico. E quantos por vezes se curvam e, ao serem colocados à prova, não permanecem fiéis? Pastor, mas eu vou perder o meu emprego, quem é que vai me sustentar? Se quem te sustenta é o seu emprego, então você passa de fato por sérias dificuldades. Mas se quem te sustenta é o nosso Deus, que criou os céus e a terra pelo poder da sua palavra, então creia, resista e seja fiel, porque Ele conhece as suas obras. E está pronto a ver e reconhecer a tua fidelidade. Daqui a pouco falaremos mais sobre isso. Quando nós olhamos estas características positivas dessa igreja, a gente fala: rapaz, que igreja boa. Tem doutrina. Tem doutrina a ponto de colocar alguém que se levanta falando eu sou apóstolo, colocar esse na parede e falar: vai, prova então o seu apostolado. Prova que você conhece, prova que você sabe. Prova que você é servo de Deus e conhece a Escritura e tem autoridade para falar dela e pregar. Prove-nos isso. É uma igreja que tem doutrina. E de fato tem. Olha os pastores que ela teve. Paulo, Timóteo, João. Não dá para imaginar uma igreja fraca, uma igreja rasa. Tem conhecimento, tem doutrina. Sabe o que quer. Conhece a Escritura. É uma igreja fiel. Está lá resistindo com perseverança diante de todos os ataques de Satanás. Parecem ser bons cristãos. Excelentes cristãos. Verso de número 4 nos diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. William Hendrickson vai traduzir esta ideia do abandono do primeiro amor, se valendo da metáfora bíblica da esposa com seu esposo, com seu Cristo. E ele diz assim em seu livro, comentando o Apocalipse:
que a igreja de Éfeso era como aquela esposa que cumpre muito bem todas as suas obrigações, sem contudo amar ao seu marido. Ela é fiel no casamento? Sim. Ela cuida do seu marido e é submissa a ele? Sim. Ela se importa com o lar, com os filhos, com os cuidados dele? Sim. Ela o ama? Não. É a esposa que está cumprindo todas as suas obrigações conjugais, sem contudo amar o seu esposo, vibrar por seu esposo, se encantar pelo seu esposo, ter os seus olhos brilhando de forma apaixonada pelo seu esposo. Esta é a igreja de Éfeso. Em que sentido esta igreja é assim? E aí começa a incoerência. Ela tem o labor, o cumprir a obrigação, combatendo tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é estranho, mas não ama. Ela rejeita tudo aquilo que é mentiroso, mas o seu amor não é verdadeiro. Ela está pronta para trabalhar, para servir, para se engajar, para examinar, para investigar, para avaliar pregadores, doutrinas, filosofias. Mas ela não ama o seu esposo. Ela é incoerente e falta a ela este amor, porque ela tem muito conhecimento, mas não tem intimidade. Ela conhece o marido? Conhece. Sabe os gostos, as preferências? Sim, ela é a esposa. É como aquela mulher que dentro de casa sabe absolutamente tudo do jeitinho que ele gosta. Ah, meu marido é isso, é isso, é isso, ele faz assim, ele faz assado, ele gosta das coisas mais ou menos desse jeito. Ah, a personalidade dele é essa e essa outra. Essa esposa conhece muito do seu esposo, mas não tem intimidade com ele. Essa é uma esposa que consegue ver o defeito em todas as outras, mas não consegue ver os defeitos que ela mesma tem. Ela consegue julgar os nicolaítas. Ela consegue julgar os falsos apóstolos. Ela consegue julgar os homens maus. Ela está pronta para rigidamente virar e falar: pecado, 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 não presta, não presta, não presta, imundo. Ela está pronta para isso. Ela se põe como autoridade para julgar a tudo e a todos, menos a si mesma, as suas obras, o seu amor pelo noivo. Esta igreja é uma igreja ensimesmada. Sabe o que isso quer dizer? Que o zelo pela doutrina não era por amor a Cristo, mas era por amor a ela mesma. Que a prontidão em rejeitar os falsos apóstolos não era por amor a Cristo, mas por amor a si mesma. Não queremos nada que entre aqui, que seja estranho e que possa nos colocar em perigo. Vamos rejeitar a estes. Por Cristo não, pela igreja. Pela igreja de Éfeso. Esta é uma igreja que está pronta a rejeitar as heresias e a perseverar. Por amor a Cristo? Não. Por amor a ela mesma. E se eu cair, o que vão pensar de mim? E se eu negar ao meu esposo, o que vão pensar de mim? E se eu for pega em adultério, traindo o meu esposo com a deusa Diana ou com Roma, e com os princípios deste mundo, com os nicolaítas, o que vão pensar de mim? Mas não considera o seu amor a Cristo. Agora, irmãos, será que todo o zelo doutrinário, justo e lícito da Igreja Presbiteriana do Brasil é feito por amor a Cristo ou por amor aos seus dogmas, à sua constituição, aos seus símbolos de fé, à tradição presbiteriana que rompe os séculos? Será que nós, ao negarmos e rejeitarmos falsos apóstolos, ao rejeitarmos aqueles que querem tornar-se pastor sem ter o preparo adequado, será que fazemos isto de fato por amor a Cristo? Ou fazemos
para preservar a imagem de uma igreja fiel à Escritura e bíblica, muito correta, muito boa nos estudos? Será que todo o apego que nós temos ao estudarmos a Confissão de Fé de Westminster, os nossos catecismos, os fazemos por amor a Cristo? Ou fazemos apenas e tão somente por amor à tradição da nossa igreja? Será que nós, ao cantarmos os hinos tradicionais do nosso Inário Novo Cântico, o fazemos por amor a Cristo? Ou o fazemos para preservar a identidade da igreja histórica? Não há mal nenhum nos catecismos, nos símbolos de fé, nos hinos cantados, nas tradições da igreja, nos concílios da igreja, desde que entendamos que tudo isso não pode ser um fim em si mesmo. Desde que entendamos que tudo isso não pode ser apenas e tão somente para o bem da igreja, para o status da igreja, para o reconhecimento da igreja ou mérito da igreja, mas deve ser tudo isso para a glória do Senhor Jesus, o dono da igreja, o Senhor da igreja, o noivo da sua igreja. Quantos são aqueles que chegam tão cheios de teologia, tão cheios do conhecimento teórico, mas indispostos a conhecer a Cristo? Tanto conhecimento doutrinário, mas sem nenhuma intimidade. Prontos para debater teologia até altas horas da noite, mas não conseguem ficar 1 hora na reunião de oração nos domingos de manhã. Tão prontos para conhecerem a teologia profunda, os dogmas da Igreja Presbiteriana do Brasil, os símbolos de fé da Constituição e da nossa igreja amada, mas que não se prestam ao estarem aqui numa vigília para ter apenas intimidade com o Senhor. Como se esta intimidade com o Senhor não fosse tão importante, tão rica, tão urgente e tão necessária quanto o estudo doutrinário. Quantos são os nossos jovens, prontos a debater teologia, mas sem vivência cristã? Prontos a discutir e desmoralizar qualquer um que tenha um posicionamento teológico diferente do seu, mas tão lentos em anunciar Cristo Jesus a outras pessoas que não o conhecem? Fica uma advertência: voltemos ao primeiro amor, voltemos às práticas lá do começo, do início, aquelas que fundamentaram a reforma, aquele coração incendiado de Ashbel Green Simonton, que o fez deixar os Estados Unidos e vir aqui para este país, para sofrer e morrer aqui, por amor a Cristo, não carregando a bandeira de uma denominação, mas trazendo Cristo a uma terra estrangeira, preocupado de fato em tornar o seu noivo conhecido às nações. Voltemos à disposição dos pais da nossa igreja, os puritanos que fundaram a igreja reformada, que dedicavam-se horas e horas e horas discutindo nos concílios os documentos que são para nós hoje os nossos símbolos de fé, mas que também eram homens de muita oração e de grande apego por uma vida de santidade. Voltemos a estas primeiras obras. Para esta igreja incoerente, o Senhor Jesus faz um chamado ao arrependimento. Verso de número 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Qual é a sua relação com o Senhor? O Senhor conhece as suas obras. Ele tem visto fidelidade, ele tem visto perseverança, ele tem visto apego à doutrina, ele tem visto obras. O que o Senhor tem visto em você? Ou será que ele vê um coração desanimado, um coração que não se empolga mais com as coisas de Cristo? Sem o brilho do primeiro amor? Que vai à igreja se for cobrado? Que cumpre a escala se alguém ficar no pé? Que faz as coisas por uma simples aparência? Ou vê alguém empolgado, animado, disposto, encantado com a obra de Cristo,
e com aquilo que Cristo fez por ele? Qual é o momento da sua vida hoje? Para. Lembra-te, pois, onde você caiu. Quando é que foi que você perdeu esse brilho por Jesus? Quando você se desencantou pelo Evangelho? Quando deixar de estar na igreja? Quando deixar de estar na igreja passou a ser algo comum na sua vida? Quando vir ao culto é algo opcional, passou a ser algo opcional para você? Lembra? Puxa aí na sua cabeça o que foi que aconteceu que te desanimou tanto, que te pôs tão para baixo, que fez você se esquecer de Jesus, se esquecer daquilo que ele fez por você, que fez você, à semelhança da igreja de Éfeso, passar a olhar a todo mundo, a todos os pecados, a todas as pessoas, a todas as igrejas, abandonar a Cristo por conta do pecado dos homens. Lembra de onde você caiu, lembra quando foi que você parou, lembra quando foi que você deixou de amar o Senhor Jesus e se encantar pelo Senhor Jesus. Lembre-se de onde ou do momento em que Cristo deixou de ser suficiente na sua vida. Porque houve um tempo que bastava Cristo. Pouco importava quem eram as pessoas, quem era o pastor, quem era a igreja, onde era o local. Pouco importava qual era o horário, se de manhã, de tarde, de noite. Pouco importava a temperatura. Cristo era suficiente para você. Cristo estará lá. Sua palavra estará sendo pregada. O seu nome estará sendo exaltado. Então é lá que eu quero estar. Mas já está frio. Cristo é suficiente. Mas tem o povo chato. Cristo é suficiente. Mas tem aquele pastor. Cristo é suficiente. Mas é aquela denominação. Cristo é suficiente. Ele me basta. Quando foi que você deixou de pensar assim? Quando foi que Cristo e a presença de Cristo e o noivo deixou de ser o suficiente para você? Veja essa relação matrimonial. Nós excluímos as circunstâncias. Nós falamos, eu prometo, amar e ser fiel na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza. Eu prometo ser fiel. Porque não importa pobre ou rico, não importa gordo ou magro, não importa saudável ou doente, é o meu marido, é a minha esposa. Se eu estou com ele, isso basta. Sabe aquela cena bonitinha de um casalzinho jovem, juntinho, numa cama simples, de uma casa humilde, comendo sua pipoca, mas extremamente apaixonados um pelo outro, onde não importa os boletos, as mansões, as coisas deste mundo, o que está ao redor deles, onde não importa a família, onde não importa o que vão dizer ou o que não vão dizer, aquele casalzinho que de tão apaixonado, pouco se importa se tem ou não comida na geladeira, eles se amam, e se ela está comigo, e se ele está comigo, isso basta. Quando foi que Cristo deixou de ser suficiente em nossas vidas? Lembra de quando foi isso. E volta ao teu primeiro amor. Irmãos, nós nos esquecemos que Cristo é suficiente. O pior, nós deixamos outras coisas ocuparem o lugar de Cristo em nossas vidas. Se para você ser um bom cristão, existe um monte de outras coisas que precisam vir na sua lista antes de Cristo Jesus, é porque Cristo sozinho já não é o suficiente e Ele só já não basta para você. Lembra quando isso aconteceu? Se arrependa. Ah, Senhor Jesus, o Senhor não tem nada a ver com o meu pastor, nem com aquilo que ele me disse. Ah, Senhor Jesus, o Senhor não tem nada a ver com aquela denominação que se desviou e se perdeu. Ah, Senhor Jesus, o Senhor não tem nada a ver com aquele irmão que me ofendeu, que me insultou. Ah, Senhor Jesus, o Senhor não tem nada a ver com essas coisas que estão passando na minha vida, com as dores, com os problemas, com a doença, com o frio, com o calor, com os filhos ou a falta deles. O Senhor não tem nada a ver com isso. Eu tenho que te amar independente dessas coisas. Me perdoe, ó Deus,
Porque eu deixei essas coisas ocuparem lugar e espaço demais na minha vida. E deixei de ter espaço para ti. Arrependa-te. Volta à prática das primeiras obras. Que obras são essas, pastor? Lembra aquele tempo em que você vinha na escola dominical todo domingo e vinha feliz? Lembra aquele tempo em que você estava disposto a ajudar e a servir na sua igreja? Lembra daquele tempo em que você prontamente falava de Jesus e das coisas maravilhosas que ele havia feito com você e para você? Lembra daquele tempo em que havia disposição para cultuar, para adorar? Volta àquelas primeiras obras. Volta àquele primeiro amor, onde Cristo bastava, onde Cristo era suficiente. No meio deste chamado há uma dura advertência. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é o candeeiro? A igreja. Qual é o problema da igreja de Éfeso? Uma igreja em si mesmada. Ela está preocupada demais com ela mesma. Ela não faz por amor ao Senhor, ela faz pela sua reputação. Ela faz para se encontrar com dignidade, para preservar o seu status, a sua condição de uma igreja fiel e bíblica. Jesus fala para ela: eu removo tudo isso. Eu tiro tudo isso. O estalar de dedos. É essa a vaidade do seu coração? É por vaidade que vocês estão a fazer essas coisas? Eu movo e tiro e acabo. O candeeiro é aquilo que brilha, que ilumina. Se você não está brilhando mais, não há necessidade de ter o candeeiro. Se não há o candeeiro brilhando, o Senhor move de lugar. Se há uma luz que não acende, um candeeiro que não brilha, um coração que não se encanta com Cristo, o que fazer? Deixa de lado. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel me ouvisse, eu de pronto lhe abateria os inimigos. Mas Israel não me quis escutar. Então deixei-os andar na teimosia do seu coração. Ok, não quer mais brilhar? Não quer mais se encantar com Cristo? Eu não basto e não sou o suficiente para você? Então vai, viva do seu jeito, mas viva sem mim. Que não chegue esse ponto na minha vida e na sua vida. O texto termina com uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aquele que for fiel, aquele que voltar a amar a Cristo e defender a Cristo por amor a Cristo, será alimentado pelo próprio Senhor. Ah, pastor, mas se eu voltar àquela vida, eu vou ter frustrações de novo, pastor. Você será consolado por ele. É a árvore da vida, que plenamente satisfaz o homem. Nós deixamos as feridas nos pararem. Quantos de vocês eu já ouvi diversas vezes? Pastor, eu sofri muito de lá de onde eu vim. Foi terrível a minha experiência lá na outra igreja. Eu quero vir aqui, ficar no meu cantinho, não mexe comigo, me deixa quieto, me dá cargo nenhum, não me dá compromisso nenhum. Pastor, quando Cristo deixou de ser suficiente, vem com vontade, vem com coragem, vem servir a Deus. Vai ser frustrado sim, vai sofrer sim, mas será consolado pela árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus, porque quem consola as suas ovelhas não é o pastor, não é uma denominação, mas é o próprio Cristo. Ah, pastor, mas se eu for defender o Senhor Jesus lá no meu emprego, eu vou perder o emprego. E quem vai me sustentar? Quem vai me alimentar? Quem for fiel será alimentado pelo Senhor, comerá da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Seja fiel. Quem te sustenta é o Senhor. Cumpra a palavra, ainda que isso custe os seus filhos. Ainda que isso custe amizades para você, ainda que isso custe o relacionamento com a sua família, cumpra a palavra de Deus e Ele vai suprir todas as coisas.
Irmãos, nós precisamos amar mais a Cristo. Nós estamos muito prontos a deixar Cristo de lado para garantir o emprego, para manter as amizades, para continuar alguns relacionamentos familiares. Ah, pastor, se eu for ser duro desse jeito, se eu botar todo mundo para correr domingo à tarde lá de casa para vir no culto à noite, ah, pastor, ninguém mais vai querer me chamar para canto nenhum na minha casa, o senhor não sabe como é minha mãe. Pastor, você está falando isso, você não sabe como é que é minha mulher. Se eu falar para ela 6 horas, vamos mulher, apressa, vamos para a igreja, ela vai brigar comigo, pastor. Pare de negar a Cristo por conta dos outros, por conta de emprego, por conta de status, por conta de amigos, com medo do cancelamento, com medo do que vão pensar de você. Quem te sustenta é o Senhor, o bom pastor da igreja. A árvore da vida é a representação de todo o suprimento de Deus. Tem medo das dores e das frustrações, do sofrimento emocional? O Senhor vai te animar e vai te consolar. Tem medo dos prejuízos financeiros? O Senhor vai te sustentar. Tem medo das amizades perdidas? O Senhor será o seu bom amigo ao teu lado e Ele será suficiente e vai bastar para você. Uma razão para você ter uma vida mais coerente com o seu esposo, não tem esposo melhor do que o nosso Cristo. Ele se sacrificou por mim e por você. Ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Quer mais algum motivo para você viver para Ele, em fidelidade a Ele, e abandonar essa vida dupla, essa vida incoerente de dizer que é crente no domingo e viver como não crente na segunda? Ou pior, dizer que é crente no domingo e viver como um descrente no domingo? Se a morte de Cristo na cruz em seu lugar não for o suficiente para você se apaixonar por Ele, para o seu olho brilhar novamente por Ele, não vai ser esse pastor, não vai ser essa igreja, não vai ser o louvor, nem nada que nós façamos aqui que vai fazer diferença na sua vida. Entenda o que Cristo fez por você, o amor de Cristo por você. Ele é o seu noivo, Ele é o dono da igreja. Ele deseja ter você pertinho, ter intimidade contigo. Mais do que conhecimento, mais do que obras, mais do que o cumprimento de obrigações. Ele quer relacionamento e intimidade com você.